Olá, meu nome é Albin e vocês estão no canal Interpretação dos Sonhos. Hoje nós vamos falar sobre sonhar com golfinho e qual é a mensagem do seu subconsciente com relação à linguagem de associação que são os sonhos. Então você procurou e pesquisou aqui no YouTube sobre sonhar com golfinhos e chegou em nosso canal. Quando esses cetáceos mamíferos aparecem no seu sonho, é relacionado a adestrar, treinar a sua mente com relação a algum tipo de lição ou aprendizado que está necessitando no momento. E sobre isso nós vamos entender um pouco melhor. Os golfinhos, eles são mamíferos, eles são cetáceos e vivem em todos os oceanos. Existem cerca de 37 espécies conhecidas, catalogadas. Eles podem viver de 25 a 40 anos. E aqui agora é que vem a razão do nosso subconsciente associar o sonho com golfinho e o nosso adestrar e treinar nossa mente com relação a algum assunto que estamos necessitando no momento, precisando. O cérebro do golfinho, ele supera o cérebro do humano em muitos aspectos. O número de neurônios que os golfinhos têm é 50% maior que o dos humanos. O cérebro humano, para vocês terem ideia, ele pesa cerca de 1.450 gramas. O cérebro do golfinho, ele pesa 1.700 gramas. A inteligência dos golfinhos é comparável à dos primatas e dos seres humanos. Os golfinhos, eles são animais extremamente inteligentes. Tanto que há tempos atrás, agora existem algumas leis proibindo tal prática, mas eles eram usados muito em parques de diversões em todo o mundo, em parques temáticos, com relação às acrobacias que faziam. Eu lembro quando eu era criança, por exemplo, eu fui até o Play Center e eu vi um show de golfinhos, era impressionante, você ficava apaixonado pela inteligência que esses seres têm. Quando também eu era criança, tinha uma série na televisão que se chamava Flipper, sobre um golfinho e um menino, a história de um golfinho e de um menino, em que o golfinho ajudava aquela família. Também nessa série, o golfinho que foi usado era extremamente inteligente para as gravações. Então os seres humanos já há tempo percebem a inteligência desses mamíferos e treinavam eles para explorar esse dom para ganhar dinheiro. Acho que hoje alguns poucos parques aquáticos ao redor do mundo têm e com estritas regras com relação aos cuidados com ele. Mas muitos pesquisadores ainda estudam hoje a inteligência desses animais e em razão desses estudos, esses pesquisadores que também se dedicam a cuidar melhor das espécies para que eles não entrem em extinção, a caça predatória não entre em vigor com relação à legislação de alguns países. Então existem essas pessoas que defendem esses animais. O nosso subconsciente, mesmo sem nós nunca termos percebido que fazemos isso, mas ele olhou, por exemplo, essa série que passava na televisão, alguns shows que você viu, espetáculos, vídeos no YouTube, estudos sobre a inteligência dos golfinhos, como eles aprendem rápido e o que eles podem fazer, a ponto de você olhar nos olhos dele e parece que eles estão querendo se comunicar com os seres humanos. E isso realmente pode até ser verdade. Através do olhar, eles podem estar querendo nos passar alguma mensagem. Existem estudos antigos que comprovam que alguns golfinhos até ajudavam alguns pescadores em alguns vilarejos antigos na pesca. Isso, se não me engano, em algumas regiões do Brasil, até pouco tempo, os botos, que é um parente bem próximo do golfinho, eles fazem isso com relação a alguns pescadores. Eles fecham os cardumes de peixes, enquanto os pescadores ribeirinhos estão fazendo a pesca, para ajudar eles, como se fosse um bando de gado entrando num curral. Os golfinhos têm essa função de levar os peixes até a rede desses pescadores. Desculpa, tudo isso ele foi assimilado pelo nosso subconsciente de uma maneira, às vezes, sem nós percebermos. E quando esses mamíferos super inteligentes aparecem em nossos sonhos, é com relação à mensagem
estar associado a esse período que nós estamos passando em nossa vida, esse momento, sobre a necessidade de nós aprendermos algo novo no sentido de adestrar, de treinar a nossa mente para esse tipo específico de aprendizado. É como se o golfinho tivesse que aprender um truque novo para um show que ele ia fazer. Então nós estamos passando por alguma necessidade e nós precisamos aprender algo com relação a essa necessidade, para que nós vençamos essa necessidade, para que nós podemos superar esse momento que estamos passando. Exemplo prático, por exemplo, um concurso. Você se candidatou a um concurso público que vai ter e agora é necessário estudar. Então você tem que comprar as apostilas, você tem que ir atrás de material e aí no seu sonho pode aparecer um golfinho, no sentido que você tem que agora treinar, adestrar a sua mente para se preparar para esse concurso. Vencer o medo. Você tem um medo e esse medo está atrapalhando muito o seu estado emocional. E é necessário você superar esse medo porque está de alguma forma te prejudicando. Então, você sonha, pode aparecer um golfinho na história, na narrativa do seu sonho. A mensagem do subconsciente é com relação a você treinar, adestrar a sua mente para que você consiga superar esse medo, para vencer essa fobia que você tem. Com relação à alimentação, está fazendo um regime no sentido de melhorar a sua saúde, é necessário. O médico passou algumas dietas para você e se você não seguir, alguns exames podem dar muito complicado. E aí você não quer tomar muito remédio e aí você tem que seguir uma dieta bem rigorosa com relação à alimentação. E isso nós sabemos que não é só estômago quando nós estamos fazendo dieta. Requer muito da nossa força de vontade, da nossa mente. Então nós precisamos treinar também o nosso cérebro, a nossa mente, para que nós consigamos se dedicar mais a esse regime que nós estamos fazendo. Finanças, sobre economizar mais. Nós temos que treinar, adestrar a nossa mente no sentido de aprendermos a gastar somente o necessário, não mais do que nós ganhamos, senão nós vamos ter complicações lá na frente. Se você, por exemplo, está vivendo alguma complicação financeira em razão de ter atitudes imaturas nessa parte emocional da sua vida, nessa parte financeira, afetando o seu emocional, então, às vezes vocês podem sonhar com o golfinho, a mensagem do seu subconsciente com relação a adestrar, a se orientar melhor com relação à sua mente, treinar a sua mente para que você faça uma melhor economia das suas finanças. Um vício. Se você, por exemplo, tem um vício e está prejudicando sobremodo a sua saúde, a sua vida, então também é necessário nossa força de vontade, nossa mente se dedicar a quebrar esse vício, a superar esse vício. Você pode sonhar também com um golfinho nesse sentido, para que você possa treinar a sua mente para vencer esse vício. Assim também como os sentimentos e emoções que nós estamos tendo e que estão nos prejudicando. Por exemplo, nós gostamos muito de uma pessoa, essa pessoa não está nem aí para nós e às vezes acabamos sofrendo demais com relação a isso. Então é necessário superar esses sentimentos e emoções para não ficar se lamentando, se magoando, preso numa área, numa zona ali de conforto, gostou daquela situação ali de ficar sofrendo por outra pessoa. Então nós precisamos treinar a nossa mente para sair, vencer esse medo de ficar preso ali naquele lugar, sofrendo à toa em razão de uma outra pessoa, por exemplo, que não está nem aí para você. E como nós podemos fazer isso, treinar melhor a nossa mente para qualquer situação, para vencer qualquer situação? Então, eu anotei aqui 6 passos sobre como você pode fazer isso, ajudar a sua mente a se treinar melhor para vencer essas situações, para superar esses desafios. Então, o primeiro é trabalhar a memória, é forçar a sua mente a criar novos desafios de fazer ela trabalhar. É como se a sua mente fosse, por exemplo, o seu funcionário e você coloca ela para trabalhar. Forçar a memória, tentar decorar alguns trechos de livros, por exemplo, ou praticar alguns jogos de memória. Forçar a sua mente de alguma forma. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é fazer algo diferente repetidamente. O melhor exemplo sobre isso é quando nós somos crianças e estamos começando a usar os talheres. Nunca pegamos num garfo e faca,
mas se nós não começarmos a segurar o garfo e a faca corretamente, nunca iremos aprender. Então, dia após dia, por mais que no começo seja um desastre, mas nós temos que começar a usar o garfo e faca, porque nós temos que aprender sobre esses costumes à mesa. Então, é sobre fazer algo diferente repetidamente. Isso é com relação agora que nós somos adultos e algumas coisas nós não sabemos fazer, por exemplo, e temos que fazer. Então, nós temos que fazer isso repetidamente em nossas vidas até aprendermos a ter a habilidade nisso. O estudo é um principal exemplo. Para quem, por exemplo, se inscreveu num concurso, mas não tem prática de estudar para o concurso, compra uma apostila sobre o concurso, especificamente sobre a área, e aí ele tem que começar a estudar. No começo ele vai encontrar certa dificuldade, no segundo dia, terceiro dia, mas depois com a prática, meia hora um dia, uma hora outro dia, uma hora e meia outro dia, ele vai ficar craque em estar estudando já para esse concurso ao qual ele se candidatou. O terceiro ponto é sobre aprender algo novo, uma nova atividade. Sempre desenvolver novas atividades em sua vida. Seja ler um livro, seja sobre, por exemplo, acompanhar uma série que traga algum aprendizado à vida, ou enfim, sempre aprender algo novo, agregar conhecimento à sua vida. O quarto ponto, fazer exercícios físicos. Com certa constância. Por quê? Porque isso oxigena o cérebro. E o cérebro bem trabalhado, oxigenado, ele vai render mais com relação aos desafios impostos a ele, sobre ele ser treinado de maneira melhor para algo em específico. O quinto, penúltimo ponto, isso é bem importante, passar o tempo com as pessoas que você gosta. Os cientistas descobriram que quando nós passamos o tempo com as pessoas que gostamos, isso nos ajuda a pensar melhor. Isso nós começamos a pensar melhor quando nós começamos a conviver realmente com as pessoas que nós amamos. E por fim, a alimentação, que é muito importante, ter uma alimentação saudável. Por exemplo, se você é muito viciado em cafeína, em café, isso começa a prejudicar o seu sono. Uma noite mal dormida, no outro dia também é sinal que o seu cérebro não vai render o tanto que deveria render. Então, isso também é um modo de você estar se atrapalhando, se auto-boicotando. Então, a alimentação é um dos principais fatores que nós devemos ter, regular e melhorar em nossas vidas se nós queremos ter um cérebro, uma mente bem desenvolvida e, por consequência, uma saúde psíquica emocional bem também evoluída, bem trabalhada. Com relação a sonhar com golfinho, se ficou alguma dúvida com relação a esse assunto, deixa nos comentários, eu estarei lendo e respondendo. Se você quiser relatar o seu sonho que teve envolvendo o golfinho, não está sabendo interpretar ele, qual a área da sua vida que ele pode estar indicando, seu subconsciente te indicando, relata nos comentários, mas deixa também a sua dúvida. Eu estarei lendo e orientando no sentido de que você possa entender o seu sonho, qual é a mensagem do seu subconsciente. Sempre lembrando, por mais que os sonhos sejam codificados, mas o nosso subconsciente ele é simples. Então, os significados dos sonhos, às vezes nós queremos colocar mil parafernálias, imaginar mil coisas, quando o significado é uma simplicidade que às vezes você fica abismado, mas e também impressionado com relação a esse tipo de associação que a nossa mente é capaz de fazer. Então, como eu disse para vocês, ficar durante uma vida inteira analisando o golfinho sem nós queremos, e a capacidade dele de aprender rápido, de adestrar esse animal de maneira que ele fique extremamente inteligente, com a nossa capacidade também de aprender rápido e se dedicar a algo específico que estamos precisando no momento para superar alguns desafios que a vida nos apresenta. É impressionante esse super cérebro quântico que é a nossa mente. No mais, tenham bons sonhos, Deus abençoe muito a vida de vocês e até o próximo vídeo. Tchau!